Pessoal, estamos ao vivo agora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Temos dia. nossa convidada. Era para fazer um merchan aí com a convidada, mas aí já entrou logo de cara, né? Então, a nossa convidada Priscila. Agora, Priscila, me ajude. É Davilar ou de Avilar? Davilar. Davilar. Então, estamos com a nossa convidada, Priscila Davilar. E a Pri, ela topou aí a loucura de bater um papo com a gente, né, Willis? O Willis que foi o cara que fez a primeira conexão, né? Vai dizer, vamos lá. Conta aí, Willis, como é que foi? Rapaz, contar como foi do início, assim, como foi o encontro com ela, como é que deu esse match. A gente só tem 40 minutos, né? Não, foi assim, a gente fez o curso de embaixadores Lixo Zero juntos, né? Estávamos na mesma turma, e aí teve uma divisão de turmas lá no curso, e eu acabei caindo numa sala com ela e com a Eli. Aí foi uma treva, tá, com elas duas, mas enfim, foi muito massa, cara. As meninas, super gente boa, a gente conversou bastante tipo, tivemos mais proximidade, né? Eu, ela e a Eli. A gente desde então conversava vez ou outra, trocava uma ideia. E aí, no encontro de embaixadores, nós nos encontramos pessoalmente e aqui estamos, né? Então, as pessoas que nós fizemos conexões lá em Floripa, que foram mais próximas, né? Então, a gente cria um certo vínculo. E a Pri é uma delas. Então, é uma satisfação ter você aqui conosco, Pri, porque, assim, desde o princípio, pelo menos, eu já entendia que isso ia acontecer, que a gente realmente, de fato, ia produzir alguma coisa juntos. E aqui estamos, e com o Jorjão também, que é um cara massa que eu conheci lá em Floripa, já trocava ideia pelo Zap, mas era aquela coisa, né? Mas, enfim, é isso. Falou tudo. Boa. Ixi, não tô ouvindo o Jorge. Eu fazia um suspensezinho com a fala da Priscila, ela entra na sequência, mas só para a gente também não passar batido, né? Quem que é o Willis, quem que é o Jorge, né? Então, nós somos embaixadores Lixo Zero, né? Não estamos aqui por acaso, os três, inclusive, né? Somos embaixadores Lixo Zero. Estamos abraçando essa causa, esse propósito aí. A Pri, acho que dos nós três, acho que é a mais velha, né? Aí na caminhada, se não me engano, nesse processo. E o nosso objetivo com esse encontro às 7 da manhã é justamente trazer um pouco de educação, tecnologia e inovação, né? Sempre dentro de um viés de um bate-papo com um convidado, talvez somente com a gente, com um tema, né, relevante, mas sempre trazendo para o contexto um tema de relevante. O Jorge Campelo, ele é geógrafo, tá? Ele atualmente ele é fundador da Logística Inteligente Social Ambiental e Reversa, que é o projeto LISAR, que pretende aí zerar o resíduo eletroeletrônico no Brasil a partir de uma lógica que a gente está trazendo aí para o mercado. E o Willis, quem que é o Willis aí, Willis? Olá, de novo. Eu sou da Gestão Inteligente de Resíduos. Nós somos uma startup que foi fundada aqui em Juazeiro do Norte no ano de 2019 e desde então a gente tem trabalhado com a logística em si, na digitalização do processo de destinação, coleta, transporte, geração de documentos comprobatórios, tudo em nuvem, porque nós somos no paper, não geramos papel. Então, o nosso software entrega para empresas e poder público a automatização do processo de descarte e destinação. E também fiscalização, né? Que é algo que é um gargalo para o poder público, a gente consegue resolver através do nosso software. E não só isso, né? Por nós estarmos sendo incubados na Universidade Federal do Cariri, nós estamos trabalhando uma metodologia de educação ambiental, que nós temos alguns professores que estão conosco nesse projeto, e a gente vai fazer algo muito massa aí para poder disseminar o conceito lixo zero, disseminar a economia circular, enfim, tem muita coisa boa a ser feita. E eu estou na condição de CEO na GI, né? O cara que conversa com todo mundo, vou resolver tudo, viajo, volto, enfim. E basicamente isso. Tchan, 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 tchan. Então, senhorita Priscila Davilar, se apresente um pouco para a gente, fale um pouco aí de quem que é Vossa Senhoria. Opa, vamos lá. Bom, primeiro, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, meus amigos, que desde o comecinho a gente já se identificou, desde a nossa formação.
como o Willy falou, né, a gente acabou se conhecendo, trocando ideia, e eu também senti desde o começo que a gente faria coisas juntos. Desde quando eu mandei a mensagem lá, pô, vamos continuar em contato, gostei muito do seu trabalho, a gente vai trocar muita ideia ainda. Aí quando eu soube que vocês vinham presencialmente para Floripa, eu falei, bom, vai rolar muita coisa legal nesse encontro, né? E é muito massa quando a gente une pessoas, né? Com as mesmas ideias, com os mesmos propósitos. E, bom, eu sinto que uma das minhas missões é isso, né? É conectar pessoas, é fazer pontes, é unir e integrar ideais, né? Então, bom, basicamente, eu sou engenheira de produção de formação, e desde o início já imaginei, já sentia, né, que eu iria seguir na área de sustentabilidade, engenheirar, né, a sustentabilidade, digamos assim. E, e aí, desde então, eu vinha fazendo projetos, eu trilhei também uma caminhada na área comercial, né? Então, isso me ampliou muitos horizontes dentro dessa área de conexão com pessoas, né, de gestão de pessoas e gestão estratégica também de negócios. Então, eu fui me vinculando ao empreendedorismo, iniciei a minha empresa de consumo consciente, de alimentação consciente, alimentação vegana. Então, desde então, eu comecei a fazer feiras, eventos de alimentação consciente. E foi aí também que eu fui fazer a minha pós-graduação em sustentabilidade, mais especificamente em assentamentos sustentáveis e ecovilas. E isso foi na pandemia já, e na pandemia eu tive a oportunidade de morar em Ubatuba. Para quem não conhece, é uma cidade de praia turística, bem conhecida, mas que também tem muitos gaps, né, quando se trata de sustentabilidade. Então, já tive essa oportunidade de treinar na prática os meus aprendizados da pós, né? Então, o meu estudo, a minha pesquisa, o meu TCC da pós-graduação já foi aplicado em Ubatuba, né, que foi em gestão comunitária de resíduos. E lá em Ubatuba, assim, tem esse super gargalo quando se trata de resíduos, infelizmente, né, ainda mais se tratando de uma cidade que é a segunda mais preservada do estado de São Paulo, só perde para Ilhabela, porque é uma ilha, né, e Ubatuba, assim, é 90 e tantos preservado, assim, a área, né, então eu escolhi também muito por causa disso, porque quanto mais preservada, mais a gente também tem que preservar, né, e não degradar. Então eu comecei as minhas pesquisas nesse âmbito, né, de entender o porquê que a gente não consegue preservar, né, então de trazer mesmo essa questão do cultural, do porquê que o ser humano não consegue reconectar com a natureza e perceber que a gente é natureza, perceber que quanto mais a gente degrada, mais a gente também atrapalha o nosso processo evolutivo, o nosso desenvolvimento otimizado, como ser humano, como humanidade. Então, essa desconexão, né, é muito, assim, um dos temas da minha pesquisa, do meu trabalho. E aí, desde então, eu venho me aprofundando nisso, nessa questão cultural, da cultura regenerativa, da sustentabilidade regenerativa. E, atualmente, né, além dos projetos, dos eventos que eu venho fazendo, eu também organizo eventos dentro desse tema, né, e eu também sou cozinheira, então eu acabo unindo esses 1001 saberes e habilidades. E dentro da culinária, eu trabalho com alimentação à base de plantas, com Ayurveda. Então, essa reconexão com a natureza eu também trago para a culinária, né? E também a otimização de desperdício. Toda a minha culinária, ela com esse mote principal da questão dos desperdícios, de diminuir o máximo possível e de aproveitar os alimentos na sua totalidade. Então, a gestão de resíduos também está na alimentação, né? Então, um dos meus focos é esse, e eu trago isso nos meus eventos, nos meus projetos. E aí, a última novidade, né, na minha carreira de eu ter entrado, né, como analista de projetos de sustentabilidade em uma multinacional, né, que é o Grupo Peterson, dentro do grupo Control Union. E aí, agora eu também estou em projetos privados, né, para otimizar empresas que também buscam estar dentro das métricas de sustentabilidade, ESG, num âmbito aí mundial.
Acho que basicamente isso. Willis, contigo aí. Vou deixar a moça contigo agora nessa primeira leva aí de bate-papo com ela. Ela falou basicamente isso, né? Basicamente, tipo, quase nada ela falou, né? Pri, eu tenho algumas perguntas a fazer, principalmente dentro do contexto da engenharia, né? Como você é graduada em engenharia de produção, o que você pode falar assim a respeito da engenharia de produção? O papel da engenharia de produção nesse âmbito do que a gente tá emergindo, né? O cenário ambiental e também dessa parte da criação de ecovilas, que eu achei bem bacana essa sua apresentação das ecovilas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Claro. Boa, é tanta coisa que às vezes, né, não dá nem para pincelar sobre tudo, mas de fato tem a trajetória das ecovilas dentro da minha caminhada, né? E assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela engenharia de produção. Tem gente que fala que eu sou a engenheira mais humanas que já conheceu, de fato eu tenho uma pegada bem de humanas, mas para mim não existe separação, né? É tudo uma coisa só. A gente pode muito bem integrar a parte de exatas, a parte de equacionar processos e fluxos, né, que é a engenharia de produção, com a parte de pessoas, porque tudo se trata de pessoas, né? Então a engenharia de produção, de fato, ela tem uma pegada muito humanas, muito por engenheirar processos, né, otimizar processos. E quando a gente fala de processos, a gente também fala de ser humano, a gente fala de etapas em qualquer âmbito que envolve processos, né? Então, por exemplo, dentro da culinária, que é um dos âmbitos que eu trabalho, é engenharia pura. Tem gente que não entende, mas como que você é cozinheiro e engenheiro ao mesmo tempo e trabalha com a Ecovila, qual que é a ligação, né? E eu adoro falar sobre isso porque eu consigo ver ligação em tudo. E, basicamente, engenheirar, né, os processos é a gente entender qual que é a forma mais otimizada e assertiva de fazer aquele processo, né? Então, quando se trata de um processo industrial, de um processo produtivo industrial, a gente consegue visualizar melhor essa questão da engenharia, né? Porque a gente já imagina lá o processo produtivo, tem que chegar num produto X, para chegar nesse produto a gente precisa de recurso tal, processo tal, né? E aí a gente chega no output, né, com todos esses inputs. Então isso é engenharia. E aí dentro da cozinha, a gente tem os inputs, que são os recursos, né, os insumos, as ferramentas, a receita, que digamos que é o processo, digamos que poderia ser um processo químico dentro de uma indústria, e o output, que vai ser a receita, o prato final, né? A partir de todas essas variáveis, a gente consegue chegar no produto final. Então, em qualquer âmbito vai ser essa mesma visão, esse mesmo processo. E dentro das ecovilas também não é diferente, né? Então, a oportunidade de eu ter feito a pós-graduação em ecovilas, ela surgiu do meu pai. Então, eu já nasci numa família em que a sustentabilidade já é um tema, né, falado. Meus pais, eu tenho esse privilégio, que pode não ter sido financeiro, mas foi um privilégio de educação. Então, graças a Deus, meus pais, eles investiram muito na minha educação. Desde o início, eles já faziam coleta seletiva, já separavam os resíduos, então eu sempre tive esse exemplo em casa. E o meu pai, ele é um arquiteto, professor universitário, renomado, assim, ele me enche de orgulho e me inspira muito. A gente é grandes parceiros de trabalho. E ele era um dos meus professores, né, na pós-graduação. E ele só está fundando uma ecovila, entendeu? Então não tinha como eu seguir também nessa loucura, né, que é fundar uma ecovila e traçar estratégias e engenheirar também o espaço de uma ecovila. Então, acredito eu, dentro da gestão da Ecovila, né, de quem está de fato tocando, eu acho que eu sou a única engenheira. A gente tem outros engenheiros também que participam, né, mais esporadicamente, mas eu faço basicamente a estratégia da Ecovila, eu ajudo nos eventos, nos workshops, nas oficinas, que a gente faz, né, para mutirão, né, para bioconstruir
as primeiras obras da Ecovila, então, assim, é uma Ecovila que ainda está no seu início, né? A gente vem focando bastante na parte de recuperação do solo e recuperação das nascentes, né? Ela se localiza em São José dos Campos, eu não sei se vocês conhecem, vocês não são daqui de São Paulo, daqui, ó, eu tô em Floripa, tô achando que eu tô em São Paulo. Mas, basicamente, é uma cidade que está 1 hora e pouquinho de São Paulo, capital, e dentro da zona urbana, rural, está ali naquele limiar, e é a primeira ecovila da região. Então, a gente tem um super desafio, inicialmente foi um desafio legal, inclusive porque a lei municipal, estadual, federal não prevê ecovilas, não prevê a construção de ecovilas. Então, fazer uma ecovila, participar de uma ecovila é falar sobre vários âmbitos ao mesmo tempo, né? E como a gente pode ver, isso não é um desafio, porque o negócio é de fato integrar todas as áreas, né? Então, se tratando de uma ecovila, a gente fala de tudo ao mesmo tempo, fala de gestão de pessoas, fala de gestão de recursos, fala de engenharia, fala de tecnologia, fala de educação, inovação, né? Então, para a gente iniciar, foi todo um mapeamento, análise do local. Então, inicialmente, a gente identificou que existiam essas nascentes, né? E que para a gente conseguir recuperar elas, a gente precisava recuperar o solo, que historicamente foi muito mal utilizado, né, pela monocultura e pelo pisoteamento do gado. Então, uma área que foi muito utilizada pela pecuária e que deixou o solo muito pobre, a mata totalmente pobre também, com muita braquiária, né, que é aquele mato que alastra, enfim, e também pouco espaço para a área de APP, né, que são as áreas de mata nativa. Então, a gente está nesse processo de alguns anos já de recuperar essa mata, de fazer adubação verde, e a engenharia, ela une tudo, né? Ela alinhava todos esses processos. Então, a engenharia vai lá e vai entender, bom, beleza, quanto tempo a gente vai precisar para a gente recuperar, de fato, essa área? Quanto tempo a gente vai ter que revolver essa adubação verde para que essa adubação verde adube o solo e a gente já consiga plantar uma nova remessa, né? E também vai alinhavar as oficinas, né? Os workshops que a gente faz. Então, no ano de 2022, a gente fez vários mutirões, convidando os alunos da pós, os alunos das escolas, né, das faculdades que o meu pai e que a nossa equipe dá aula, né, que é uma equipe de professores, basicamente, professores arquitetos, teóricos, doutores, assim, no assunto. Então, eles têm uma bagagem teórica muito boa, e aí eu tento trazer essa bagagem mais prática, né, para a gente fazer acontecer aqui agora, trazer resultados, trazer, de fato, encontros que vão viabilizar, né, então o papel do engenheiro dentro da Ecovila, por exemplo, né, é muito viabilizar e fazer possível, fazer que aconteça esses encontros presenciais para a gente realmente presenciar, né, esses resultados, esses outputs que a gente pode, de fato, vir a vivenciar. Bacana. Assim, eu tinha umas outras perguntas a fazer, mas assim, você respondeu todas elas. Já, tipo assim, eu tinha mais 2 perguntas, mas você já respondeu. Eu não tenho nem nada para perguntar, né? Mas vamos lá. Não, mas o Willis, faz a pergunta, porque Bora, dá para vai que o aprofundar, pessoal quer saber qualquer pergunta. Porque assim, realmente eu percebi, quem está aqui, ó, tá dividindo o mesmo documento, então eu sei o que é, né? Então, eu tô de onda, porque realmente a Pri já respondeu, mas eu e você sabe, mas a galera que está acompanhando lá não sabe. A primeira já foi lançada, né? A outra seria pergunta sobre a parte de engenharia e como ela se interessou pelo assunto de ecovila e sustentabilidade, ela já respondeu também. A outra seria para que a Pri explicasse como a engenharia pode contribuir para a criação de ecovilas mais sustentáveis e como isso pode ser importante para o meio ambiente, já respondeu também. Dá para aprofundar. Se vocês quiserem, dá para falar mais sobre isso. E, assim, a minha última pergunta, não tão pergunta, mas lançamento, né? Você falou
uma parte bacana aí que eu não sabia, né? Que tinha tantos professores juntos e tal, a galera da academia, assim podemos dizer, que é basicamente o mesmo contexto que a GIR está inserida aqui na região, que nós temos diversas Legal. universidades aqui que trabalham conosco, né? Curso de engenharia civil, engenharia ambiental, ciência da computação, sistemas de informação. Então, assim, nesse contexto, eu quero lançar um debate aqui para nós três, assim, nós estarmos debatendo e também os telespectadores podem contribuir, né, como foi feito na semana passada. É o seguinte, o quão importante é a participação da academia nesse nosso cenário ambiental. E a academia que eu digo é a instituição, são os professores, são os alunos também, e profissionais diversos, porque eu vejo essa pegada da Ecovilas é justamente isso, né? São vários profissionais de diversas áreas para pensar soluções para resolver aquilo. Então, assim, é justamente dentro do contexto do que eu ia lançar. A participação da academia, instituição, alunos e professores e servidores de um modo geral, enfim, a galera toda que está dentro da academia lá no contexto, e profissionais diversos, de diversas áreas. E também, não menos importante do que os demais, o poder público. Então, junte esses três elos aí e me diz o que você pensa a respeito disso, Pri. Perfeito. Muito bem perguntado, muito bem abordado. Eu acho que é uma intersecção, né, entre tudo que você falou. Então, assim, o papel da academia, inicialmente, é muito importante para a gente fundamentar diretrizes viáveis e estudadas, né, que realmente funcionem, para que a gente se paute, né, em coisas que realmente foram estudadas, né, e tem estudo por trás. Então, isso é muito importante, e, assim, existe esse movimento de ecovilas muito latente no Brasil, né, que vem aí se consolidando cada vez mais, e normalmente são, assim, não dá para generalizar, óbvio, né, mas são pessoas que não vêm da academia, né, são pessoas que gostam muito de sustentabilidade, que querem viver no campo, e toda ecovila, ela tem uma coisa que chama a cola, né? Então, toda ecovila tem ali um motivo principal que une as pessoas participantes. Normalmente, às vezes, enfim, pode ser muitas coisas, mas pode ser espiritualidade, pode ser agroecologia, né? Tem várias motivações que unem uma comunidade intencional, que é a ecovila. Basicamente, a ecovila é uma comunidade intencional, né? Que tem esse propósito de viver de uma forma mais sustentável. Na nossa comunidade intencional, né, que pode ser já presencial ou não, a nossa ainda não é presencial inicialmente, né, porque a gente está fazendo esses trabalhos, não tem ninguém morando lá ainda. Mas, basicamente, essa cola foi, de fato, esse interesse principal, esse trabalho, esse ofício principal dentro dos participantes de serem arquitetos, professores universitários, né, que tem esse objetivo de disseminar conhecimentos na área, né? Então, a Ecovila, por esse motivo, é muito um laboratório dos alunos deles. Isso que é muito interessante, porque é um centro, é um espaço de fomento de educação, né? É uma escola, a Ecovila é uma escola. Tanto que o projeto inicial para trazer para a Ecovila foi o viver educativo, viver educador, né? De trazer escolas da região para plantarem, para preparar o solo, para entender que aquela mudinha que eles estão plantando vai virar uma árvore. Então, teve esse tipo de evento, né, na Ecovila, anos atrás, de realmente levar escolas, mostrar qual plantinha era aquela. Então, esse processo de reconexão com a natureza, que eu comentei inicialmente, é muito importante o papel da Ecovila por isso, porque é um espaço de livre laboratório, digamos assim, livre experimentação, né? Então, a gente pode experimentar de tudo lá, a gente pode experimentar bioconstrução, agroecologia, pode experimentar pomar, plantação de frutas, plantação de flores comestíveis. Eu que sou da parte da alimentação, eu me interesso muito nessa parte, usufruir do espaço, né, natural, rural, para a gente conseguir produzir, empreender com aquilo que a gente tem.
né? Produzir flores comestíveis, que é uma super tendência, por exemplo, né? Então, trazer as punks, que é uma coisa que eu adoro também, as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, e, enfim. Então, assim, tem muita coisa que dá, ai, desculpa o barulho, tem muita coisa que a gente dá para aproveitar e explorar, né, dentro desse assunto. Então, inicialmente, a academia, voltando, né, a academia, eu sinto que ela prepara o terreno, né, ela traz aí fundamentos, artigos, estudos, pesquisas que preparam os pilares para a gente conseguir pisar em cima de terra firme, de um solo que a gente pode se embasar, né, e não começar do nada, ai, vamos aqui. Cara, quanto mais solo firme, melhor, né? Então, tanto que a gente se baseou inicialmente num respaldo legal, para a gente não ter problema depois legal com a Ecovila. Então, esse é um dos legados aí, né, da academia. Qual que era a outra pergunta? Era sobre engenharia? Era assim, falar a importância da academia nesse nosso contexto do ambiental, né? Uhum, De todos os profissionais, né? Tipo, de diversas áreas, como você já mencionou, isso. você já até falou sobre isso. Acredito que não precise voltar a falar, Uhum, só se quiser. E também a parte do governo. Eu falo perfeito. esfera federal, eu falo esfera estadual, eu falo esfera municipal. O governo em Que si, ótimo você a falou isso, porque eu participação. adoro. Boa, desculpa. Eu adoro trazer a esfera pública para a questão, porque, assim, quem quer mudar o mundo, quem é ativista como nós, a gente, vamos fazer, vamos, nananã, vamos fazer um projeto. Cara, mas a gente não pode esquecer que a gente também pode delegar para o poder público, entregar de volta, né, a responsabilidade para o poder público, que deveria estar fazendo muito mais, né? E a gente quer pegar o mundo para nós. Então, assim, eu já fui muito dessas. Eu vou fazer, vou nananã. Cara, tanto que no meu TCC da pós, lá no final eu entendi que eu tinha que contatar a prefeitura e falar, cara, e aí, cadê a gestão de resíduos eficiente? Para onde está indo isso aqui? Então, a esfera pública, ela tem inicialmente a responsabilidade que acaba que é desvinculada por eles mesmos, né? Por interesse deles. E eu estou falando de todas as esferas. A gente sabe que no Brasil é muito complicado. Então, assim, se a gente não cobra, se a gente não solicita da esfera pública, não vão ser criadas tantas políticas públicas quanto a gente gostaria, principalmente ainda na esfera da sustentabilidade, que é uma esfera que ainda está engatinhando, né, dentro do Brasil. Então, se não são os ativistas, né, se fosse só o poder público, a gente estaria ferrado, né, então eu acho que é muito esse papel, esse toma lá da cá, né, a gente mapeia o que é necessário fazer dentro da sustentabilidade, dentro das áreas que a gente ocupa, dentro das funções que a gente atua, e solicitar o poder público. Olha, eu acho que aqui poderia ter o papel do município. Vamos lá, vamos escrever um ofício, né? Vamos chegar na prefeitura, olha, eu tenho um ofício aqui, eu tenho uma pesquisa, eu tenho um TCC sobre gestão de resíduos. Vamos estudar isso aqui melhor? Como pode viabilizar isso na cidade? Entendeu? Então, eu acho que é esse o poder, essa conversa entre o cidadão civil e o poder público para a gente, de fato, conseguir crescer juntos, porque se colocar na mão deles, eles não vão fazer nada. E a gente também sozinho, a gente também tem pouca força, né? Então, eu vejo que é muito um processo de união, né? Da gente ativar, da gente reativar, né, esse poder público, que eles têm muito poder, então, pô, por que a gente não pode mostrar qual que é o caminho, já que a gente tem a visão, né? Então, vamos abrir os olhos, né? Abrir os olhos deles e mostrar que sustentabilidade é viável economicamente. Porque se a gente fala a língua do capitalismo, do sistema, eles retornam para a gente com ações, com efetividade. Então, eu acho que é esse gap, essa chavinha que a gente, né, tem o papel, tem a oportunidade de mostrar, independente do âmbito, né, mas se tratando de poder público, é uma grande oportunidade que a gente tem nas mãos, né, de mostrar, olha, isso aqui, sustentabilidade, hoje em dia, 2023, é super economicamente viável, inclusive você vai ganhar dinheiro com isso, né, no nosso encontro aqui em Floripa, né,
Vocês podem confirmar o que eu vou falar. A gente visitou, assim, teve visitas técnicas incríveis, que a gente entendeu o quanto que o Brasil perde em não fazer uma gestão de resíduos eficaz. Perde em questão de grana, de bilhões de reais, cara. É muita grana. A reciclagem, ela, né, ela reutiliza, recicla, ressignifica embalagens e todos os resíduos secos, né, que a gente descarta, e reutiliza para refazer em forma de dinheiro, em forma de renda para famílias que às vezes não têm emprego fixo. Então, isso poderia estar sendo revertido tanto no eixo social, né, eixo empregatício, quanto no eixo ambiental. Então, para mim, esses eixos, eles andam juntos, né? E aí também está o papel da engenharia na sustentabilidade, né? Já alinhavando com a sua outra pergunta. A engenharia é o olhar sistêmico, né? A gente, engenheiro, a gente tem esse papel de entender e integrar todas as áreas dentro daquele contexto que a gente está olhando. Então, não adianta a gente falar de sustentabilidade sem falar do eixo social, sem falar de cultura, sem falar de hábitos, né? Então, a gente está lidando com o ser humano. Não adianta a gente falar, vamos falar de sustentabilidade de planta, de árvore. Cara, sustentabilidade é como a gente se conecta e lida com o nosso ecossistema, né? Então, é um âmbito muito mais integrado do que a gente pensa. Então, esse é o nosso papel, né? E não só engenheiro, mas assim, cada profissional, como vocês mesmos falaram, né? Cada profissional tem o seu papel dentro desse contexto socioambiental, que pode ser muito bem utilizado, né? Não precisa ser engenheiro, vou deixar para os engenheiros então. Não, você que está assistindo, eu sou economista, eu sou administradora, eu sou jornalista. Cara, dentro da sustentabilidade tem lugar para todo mundo. Para todo mundo. Vem com a gente, porque é disso que a gente precisa, de engajamento, a gente precisa de engajamento, unir cada saber, porque cada um vai ter o que trazer, vai ter o que fomentar, vai ter o que agregar, para a gente conseguir formar equipes multidisciplinares, para a gente formar equipes que realmente façam peso, que a gente consiga ter peso frente, por exemplo, ao poder público, né? Porque se eu for lá sozinha, engenheiro, sei lá das coisas, e daí? Eu sou uma pessoa, né? Mas se a gente tem um grupo, uma equipe, olha, a gente tem um projeto de multidisciplinar, cada um fazendo a sua área, cada um entregando aquilo que tem de melhor, cara, a gente tem poder, né? Assim, juntos a gente de fato vai mais longe. Então é isso. Falo muito, gente. Se deixar, eu vou falando, mas eu passo a palavra. Diante dessa última fala aí que você falou, eu já tem muitos anos já que eu atuo nessa parte altruísta, né? Mas uma fala muito importante: juntos sempre seremos mais fortes. Juntos sempre a gente vai ser mais forte. Veja isso aqui. Essa conexão que nós temos aqui, cara, a gente está dedicando o nosso tempo para produzir conteúdo, para informar as pessoas, passar informações para as pessoas. Vê que massa, que beleza, sozinho o Jorge não conseguiria, ou talvez conseguiria, mas ia ficar muito cansado. Eu também já faço um monte de coisa, tipo, não ia rolar, porque eu não ia ter tempo. Então, assim, a gente meio que vai se ajudando e juntos a gente consegue fazer as coisas, cara. E sobre a responsabilidade compartilhada, bem rapidinho, é só a gente ter em pauta a 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, lá tem muita coisa, principalmente a responsabilidade compartilhada, que aí entra a responsabilidade do poder público, de todos, inclusive de nós, civis. A gente tem responsabilidade sobre tudo que nós geramos, sobre a questão de destinação, sobre separação. A gente tem essa responsabilidade. Só que, beleza, muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não têm conhecimento, tudo bem, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para mostrar para vocês que realmente é algo que nós devemos nos preocupar para essa geração que está aqui hoje e para a geração futura. Assim, um cuidado, a gente já sabe que vai ser algo bem ruim no futuro, algo bem ruim da maneira como está caminhando, mas a gente pode amenizar, a gente pode diminuir o impacto. E é por isso que nós estamos aqui. Então, Priscila, top. Eu passo a falar agora para o meu grande amigo Jorge, que ele vai dar umas pauladas assim em você para você responder. Na aula também. Não, aí o Jorge é geógrafo, o Jorge é programador, é design, tudo. Ele faz tudo. Eu fico
A cada dia eu descubro mais coisa do Jorge, assim, que eu disse, pronto, o cara é um Android. Tá É um bem. Meu Android. Deus do céu. Tá, mas Bom, assim, eu estava anotando aqui, Pri, é o seguinte, né? Você é engenheiro holístico, eu sou geógrafo ortodoxo. Porque assim, eu venho de uma formação, né, na área, não da engenharia, mas uma pré-engenharia, eu sou técnico em edificações, então a gente tem uma base ali, né, inicial de como é que seria a caminhada da engenharia na área do nível médio. E depois eu escolhi, quando eu conheci, tive a oportunidade de trabalhar num setor que a geografia era muito pungente, eu conheci, tive a oportunidade de trabalhar, falei, eu vou ser esse negócio aí. E quando eu vim para o Paraná, me formei em geografia. Mas assim, eu achei bem legal essa questão toda que você colocou, né? Uma das chamadas, né, para o convite, e agradecer a você por ter topado, afinal de contas, 7 horas da manhã, né? Você começou, já tem 40 minutos que a gente está conversando, a gente está caminhando aqui para o final já da fala, mas agradecer a você, né, por ter topado aí na hora, né, tá conversando com a gente, trazer esse domínio seu, conhecimento, né, sobre essa questão de ecovila, como é que conecta a engenharia, que é uma coisa, né, sistemática. Você falou, sistêmico e sistemático são coisas, não são exatamente a mesma coisa, as pessoas às vezes terminam misturando. E tem muito engenheiro que é sistemático, não é sistêmico, né? E isso é uma coisa que precisa mudar, né? A gente tem que aprender muito com a natureza, e eu vi muito isso na tua fala, né? Quando a gente se conheceu, o que você falou, eu até fiz um comentário para você, né, ali de bastidor, eu falei, poxa, você tem uma visão além do alcance sobre o que está acontecendo, então foi muito que você colocou. E eu nunca tinha visto engenharia de produção como você colocou, que é, né, um braço humano da engenharia, eu nunca tinha olhado por esse viés, achei bem interessante essa consideração sua. E a questão de Ecovila, eu acho que ele é um tema, sim, que cabe, eu penso, com certeza, um segundo, um terceiro convite, né? Porque eu tenho refletido há muito tempo, é um sonho, eu diria que muito antigo meu, eu diria que data da adolescência, que é entender que a gente está vivendo um caminhar dentro de uma sociedade, de um modelo de sociedade que, opa, já deu erro, né? Tipo, a gente já passou da linha, entre aspas, da cagada, e a gente não sabe como é que a gente volta, né? uhum. E a questão da Ecovila, eu acho que é um tema que ele vem com um conjunto de propostas aí que podem ser resposta para repensar e talvez refazer um caminho aí, né, para reduzir a celeridade dos processos, né? Sei lá, eu não sei se resolver, eu sou bem pé no chão. Eu acho que a gente não vai resolver assim, porque são coisas geológicas, né? O tempo do planeta, o impacto que a gente, como ser humano, tem causado, não vai ser resolvido em 10, 20 anos. Né? Se a gente for pesquisar aí a fundo, né, como se a gente for entrar na academia, for debruçar no colo, aí no ombro dos grandes pesquisadores, a gente vai ver que é uma coisa que tem muita coisa, muito chão pela frente, né? Tem aqui um comentário, a Agnes Dantas, adoro o tema Ecovilas, meu namorado vive em uma e esse é o caminho. Olha. Parabéns pela live, valeu. Que bacana. Embaixadora lá do Rio Grande, tá lá em Rio Grande do Norte, lá em Natal. Que legal. Opa, valeu, Agnes. Tamo junto, então, Agnes. Então, assim, eu não estou errado quando eu coloco esse tema. Ele é um tema que provavelmente a gente vai trazer ele à pauta, né, dos nossos encontros matinais. E assim, cara, a gente queria, né, aproveitar mais de você nesse sentido. Eu acho que vai ficar para uma próxima oportunidade, que a gente já está com o tempo aí estourado, e agradecer, tá? E minha pergunta, para fechar, Pri, é o seguinte. Eu tive uma participação na academia em 2 momentos, né? Quando eu fiz ciência da computação e quando eu fiz geografia. E não generalizando, obviamente, a academia ela tem um poder de mudar os espaços, de mudar a sociedade, de mudar as pessoas que estão dentro dela, absurdo, né? Mas a minha experiência com a academia nesse sentido, eu vou usar uma palavra talvez um pouco forte, ela foi muito egoísta, né? Nessa experiência que eu tive, ou seja, tinha muito recurso, tinha muito projeto, tinha muito estagiário, sabe? Tinha muita infraestrutura, mas tinha pouca entrega social.
tinha pouca entrega de impacto local, né? Tinha pouca entrega. Aí você, eu estou pesquisando uma coisa que vai mexer daqui a 50 anos. Tipo, daqui a 50 anos, cara, já morreu, né, todo mundo. Então, assim, a minha experiência em academia foi muito essa. Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi a tua experiência, né? E qual que é a sua expectativa, né, até com o pai, né, que está dentro da academia, de futuro nesse sentido, com toda essa discussão de sustentabilidade que tem que mudar, as próprias leis impondo que em 2024 tem que acabar isso, em 2030 tem que acabar aquilo, a ODS aí estourando, né, 2030 está na porta. Como é que você vê essa questão e o papel das universidades nesse sentido? Perfeito. Nossa, muito bem colocado, Jorge. Bom, eu acho que inicialmente acredito que o primeiro passo seja sempre a gente trazer esses temas para onde a gente for, né? Aonde a gente tiver a possibilidade, a gente traz esses temas, porque as mudanças, elas vêm de forma gradual, né? Seja na universidade, seja na prática, seja na academia ou não, todas as mudanças, elas vêm de forma gradual. Eu acompanho um pouco o processo, né, do que é ser um professor universitário, com o meu pai e com a nossa equipe, né, que eu sou bem próxima também do pessoal, e eu vejo que, cara, de fato, tem muita coisa engessada, né, dentro da universidade, dentro da academia, e, bom, como todo bom engenheiro, a gente precisa ver os problemas de forma a identificar oportunidades. Todo problema é uma oportunidade, né? Então, eu acho que esse olhar, ele facilita muito as coisas, né? Porque é muito fácil a gente ver um problema, ver uma dificuldade e travar, né? E ver como barreira. Quantas vezes eu mesma já agi assim? E aí é um mindset, é uma chavinha que a gente vira. Putz, eu tenho um desafio, como que eu vou resolver? Né? Quais são os riscos que esse desafio vai me trazer? Vou fazer uma gestão de risco, né? Esse é o olhar engenheiro, esse olhar sistêmico perante aos problemas. Então, eu acho que é muito isso, a gente entender como a gente resolve de uma forma otimista, né? Porque a gente sabe também que muitas coisas podem dar errado, e beleza, a gente calcula o que pode dar errado, né? Mas a gente conta com o melhor, né? A gente traça planos, a gente traça um planejamento, faz um gerenciamento de projeto, para a gente entender como que a gente pode agir, atuar da melhor forma possível, da forma mais viável. Né? Isso em todos os âmbitos. Se a gente tivesse esse olhar em tudo, até dentro da academia, muitas coisas iam, né, melhorar. Então, por exemplo, até dentro da academia, pô, a gente está fazendo um estudo que as coisas vão mudar daqui 100 anos. Cara, mas e se a gente colocar de uma forma mais palpável? Vamos trazer as ODS? Vamos escolher qual ODS a gente quer tratar? Né? Porque se a gente quer abraçar o mundo, a gente não consegue dar conta. Então, pô, vou escolher então ODS tal, 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 e viabilizar quais são as ações que eu vou abordar que mais trazem impacto a curto prazo, né? Como você falou, cara, a longo prazo, putz, tá, né, muito inacessível. E quando a gente trata de sustentabilidade, como a gente estava falando antes, é uma questão muito cultural. Então, se a gente não trouxer pro aqui e agora, as pessoas não vão se mobilizar, as pessoas não vão se sensibilizar. A conscientização ambiental, social, ela vem quando ou impacta no bolso, né? Ou impacta no contexto socioambiental atual. Porque quando a gente vai falar sobre, porque daqui a 5 anos, os nossos filhos, os nossos netos, beleza, até tem gente que, nossa, né, eu quero tornar o mundo um lugar melhor para os meus descendentes. Cara, mas isso ainda é pouco apelativo, né? Para a gente realmente fazer mudança, fazer revolução, a gente tem que trazer para o aqui e agora, que é o único momento que existe, de fato, e por isso que o holístico, ele é muito importante, porque a gente entende que, cara, se a gente não pensar no único momento que existe, na presença, na divina, sagrada presença, né, independente de fé, a gente está falando da vida, né, e a vida, ela é sagrada, e a vida, ela dá esse presente que é o aqui e agora. Então, se a gente não quiser mudar aqui e agora, a gente não vai mudar nada. A gente não pode ficar postergando, não, porque daqui a tantos anos. Cara, o que a gente pode fazer hoje para amanhã a gente já estar melhor do que ontem?
né? Então, eu acho que é muito esse o pensamento, independente da área de onde a gente está, se a gente fala né, dentro das universidades, ou se a gente fala de um contexto prático, a gente tem que trazer esse olhar, essa atitude, não só olhar, né? É o olhar que baseia a atitude. Então, esses degraus que a gente tem que percorrer para a gente chegar num objetivo comum, palpável, ele tem que ser degraus, desculpa, viáveis, né, caminháveis, escaláveis. Então, isso dentro de qualquer âmbito. Então, é isso que eu tento trazer, inclusive, para o meu pai, para o pessoal. Pô, legal que, né, que tá rolando alunos da pós, alunos do mestrado fazendo estudos sobre isso. Legal, como que a gente pode viabilizar para que eles já pratiquem o que eles estão estudando? Né? Pô, vamos então fazer um encontro, workshop na Ecovila para a gente praticar os estudos deles, porque cada um vai conseguir contribuir de alguma forma. Então é muito isso, a gente também mobilizar os alunos para eles entenderem que eles sim, eles têm poder. O conhecimento tem poder quando ele é aplicado. O conhecimento só não tem poder quando ele é colocado dentro da gaveta. Então é muito sobre isso. Show, show, show. Tem uma fala, para a gente finalizar aí já, né, Jorge, que está bem avançado, tem uma fala do Mário Sérgio Cortella que eu costumo muito falar. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim, é começar, é dar início. E aí, assim, o processo não é fácil, é duro, mas no processo a gente vai construindo saberes, a gente vai construindo conhecimento, a gente vai disseminando essa experiência. Então, eu tenho isso como algo dentro do meu propósito, do meu legado de vida, sabe? Fazer alguma coisa útil, claro, né? Dentro de todos os aspectos, né? Então, é isso aí. Jorge, vamos dar continuidade aí para a gente finalizar, que está um pouco avançado, né? Tá maravilhoso. Assim, eu ficaria o dia todinho aqui conversando sobre a Ecovila, sobre tudo com a Pri, mas a gente tem que... Então, é só para a gente finalizar mesmo, né? Que eu acho assim, eu acho que eu vou roubar agora a fala do Rodrigo. Ele sempre fala: esse negócio de controlar tempo, as coisas têm que acontecer. Porque a hora, o presente é agora. Né? Você não sabe se, né? Então, cara, deixa fluir. Não é, Pri, eu tive o prazer de conhecer o Rodrigo nesse encontro e tinha escutado pontualmente ele falas pontuais dele em algumas situações, e realmente o tempo ele é um elemento que vai ajudar a gente, ele pode ser um elemento que pode nos atrapalhar, né? E eu acho interessante essa colocação dele, mas o tempo ele é um norteador e a gente tem que tomar ele como referência, pelo menos nesse projeto, né, ou nos momentos adequados. Então, agradecer a Annelise Pereira ali, ó, dando um joinha para nós aí com essa ideia da live. Valeu, Annelise. Tá, ó, tem aí alguém falando lá, o WB Leão, seja bem-vindo, Annelise, ó, dando um bem-vindo. WB Então, Leão sou eu, viu, Jorge? É que eu, sou eu, WB Leão, é que eu tô respondendo ela. Aí eu tô falando com o WB Leão. Ai, meu Deus do céu, mas faz parte. É bom ao vivo, é assim que a gente paga mico ao vivo mesmo. Mas então, era só para agradecer, né, mais uma vez, né, pela disponibilidade da Pri, o pessoal que está participando. Eu tenho feito paralelo, Pri, só para você saber, também eu entro no meu Instagram, no Instagram do projeto, porque às vezes o pessoal recebe o alerta e eu faço o chamado do pessoal para chegar na live, né? Porque senão ia ser muito link, muita coisa, o pessoal fica perdido. Então, chegando lá, eu falo, ó, chega lá né, na postagem e o link lá da live está lá. Então, agradecer o pessoal que acompanhou pela live, imagino que o Iris também deve ter aí uma rede aí que está acompanhando paralelo. Lembrando, próxima segunda-feira, às 7 horas, vamos ter mais um bate-papo, né? Convidados serão divulgados durante a semana, acompanhe a gente. Né, Pri, fica aí aberto espaço para você fazer também seu encerramento, seu fechamento de fala, tá? Para a gente poder encerrar nosso encontro de hoje. Obrigadão. Perfeito. Ai, gente, é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo de participar nesse começo do projeto aí, que tem tudo para voar. Vocês contem comigo para fortalecer e fomentar, né, essas iniciativas lindas
E, pô, vida longa as iniciativas que realmente trazem essas questões de forma viável, de forma a fazer acontecer, né? E tirar do papel todos esses sonhos, projetos que a gente vai tendo, né? Nessas cabecinhas de ativistas, a gente quer fazer tudo acontecer e é muito legal ver de fato acontecendo. Então, parabéns, vocês são incríveis. Honro muito essa oportunidade, a caminhada de vocês, a trajetória de vocês. E a nossa, né, assim, esse encontro foi muito providencial, eu fico muito feliz mesmo da gente ter conseguido se conectar. E tamo junto, contem comigo. Para quem também quiser saber mais do meu trabalho, trocar uma ideia, eu fico super à disposição, posso responder dúvidas, e enfim, fico aí à disposição, ou no LinkedIn, ou no Instagram. E tamo junto, contem comigo e simbora, que a caminhada é longa. Show de bola, show de bola. Agradeço a todas e todos que estiveram conosco, né, nessa manhã. Normalmente a galera está fazendo outras coisas de manhãzinha cedo, dormindo, né, e tal, mas alguns estão aqui conosco fazendo parte, né? Tivemos a interação aí da Agnes, que é embaixadora Lixo Zero também, e tem um projeto incrível, inclusive, Jorge, vou fazer um convite para a Agnes estar conosco aqui, viu? Porque ela tem um trampo muito da hora mesmo. E assim, quero falar também da comunidade que eu estou representando aqui usando essa camisa, que é o Cariri Valley, que é uma comunidade, um ecossistema de inovação que nós temos aqui na região, né, do Cariri todo. Então a gente propaga muito essa parte de inovação aqui junto com a galera. E, enfim, estou aqui vestindo a camisa do Cariri Valley porque eu represento o Cariri Valley por onde quer que eu vá, né? E é isso, galera. Sobre sonho, Pri, você falou de sonhos e tal e tal e tal. Eu tenho muitos sonhos grandes. O Jorge Paulo Lema, ele fala muito dentro do LabX, né? O LabX é um laboratório que ele incentiva dentro da Fundação Estudar, ele fala muito do sonho grande, né? E até então, era apenas um sonho grande que eu tinha. Só que o próprio, ele ressignificou a fala do sonho grande. Sonho grande, a gente não tem só um, a gente tem vários, diversos sonhos grandes e só consigo realizá-los se eu estiver com vocês. Vocês, não só vocês dois, mas no conceito dos juntos. Eu só consigo realizar esses meus sonhos se eu tiver alguém ao meu lado. Gente boa. Tem que ter muita gente boa para a gente conseguir realizar os nossos sonhos. E que bom que eu tenho muita gente boa ao meu redor para conseguir trilhar. E os meus sonhos são compartilhados. Os meus sonhos passam a ser sonhos de outras pessoas. Os sonhos das outras pessoas passam a ser também parte dos meus sonhos, e juntos a gente consegue, cara. A maior prova é essa, que juntos a gente sempre vai ser mais forte. E eu finalizo aqui minha fala, porque eu converso muito, e é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Pri. Tá? Valeu, pessoal queridos. Que acompanhou, Nelise, né? O pessoal lá do Instagram, o Vinícius, o Alex, a Jaque, o Bruno, o Gabriel. Um abração. Tudo de bom. Até a próxima segunda. Um abraço. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.